Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar sobre a estabilidade de taludes, né, em riscos geotécnicos. Então a gente vai estar falando aqui dos itens, das características aí, né, formas que a gente tem para melhorar a estabilidade de taludes, né. Então a gente vai ter aqui a drenagem do solo, modificações do talude e a aplicação de estruturas de contenção e reforço interno. Nesse vídeo então nós vamos estar falando sobre drenagens, né, e modificação de talude. Sobre drenagem aí a gente vai ter, né, drenagem que é, né, só situando aqui, é o que você direcionar a água do solo, né. Então aí a drenagem aí pode ser tanto aí tirar o excesso de umidade do solo, né, como também direcionar a água de chuva, que vai estar afetando, né, então, consequentemente, a umidade do solo. E aí você poderia estar desviando, e, enfim, ou tirando o excesso que já está desviando para evitar a infiltração, ou tirar o excesso já infiltrado no solo. Aí você tem aqui a drenagem superficial, nesse caso seria desviar a água para evitar a infiltração, né. Você tem aí também trincheiras preenchidas com material drenante, no caso então é tirar o excesso de água no solo, né? Poços verticais autodrenantes ou com bombeamento, também aí tirar o excesso de umidade do solo, e drenos subhorizontais também para tirar o excesso de umidade do solo. Então aqui em corte aqui você tem um talude, né? Aí aqui a gente tem um dreno horizontal, né? Como eu falei, né, ele vai tirar o excesso de umidade interna do solo, perdão. Aqui, poços verticais, também para tirar o excesso de água do solo, né. Aqui você tem uma drenagem aqui do pé, né. Também aqui para você não tirar o excesso de umidade desse pé aqui do talude, que também é importante aqui para a estabilidade dele, né. E aqui antes, né, na superfície, no topo, né, do talude, você tem canaletas para drenagem da água superficial. E aí nesse caso, né, para evitar a entrada de água, a infiltração de água no solo. Então a água vem escorrendo por aqui, né, e aí ela é desviada então por essa canaleta. Ela não vai infiltrar, pelo menos não vai filtrar toda a água, né, aqui no solo. Eventualmente se ela passar aqui essa valeta, né, aí o restante ele acaba sendo filtrado, mas se desvia, enfim, boa parte então, dessa água por meio de canaletas. Então tem aqui os drenos, né, internos ao solo. Esses drenos aí, o que é importante? Você vai ter, né, tubulações. Essas tubulações aí são perfuradas, aí tem aberturas aí para a entrada de água, e em volta dela ela vai ser preenchida com material granular. Material granular é importante aqui por quê? Porque ele vai ter uma boa porosidade, né, uma grande permeabilidade, né, também consequentemente, e dessa forma então facilitando, né, a retirada do excesso de água então do solo desse entorno. Então aqui, né, gente, vocês têm as tubulações aqui de saída, né? E isso aqui em corte, né? No solo. Aqui, né, o exemplo que a gente tem aqui, enfim, é de um talude de rodovia, né? Então, como falei, né, a gente tem aqui no topo, você tem aqui a canaleta para tirar a água superficial. Isso aqui vai descendo por escada, né? Os degraus aqui da escada são para dissipar a energia então dessa água, né? Aí aqui tem mais canaletas para tirar mais água superficial, né? Isso aqui vai encaminhando, tem a tubulação. Bom, aqui em volta da rodovia você também vai ter as canaletas para drenar aqui o pavimento. Isso é importante para, enfim, né, preservar a qualidade do pavimento. E aí depois isso aqui é lançado então num local aqui mais adequado para esse excesso de água. Outras formas aí que a gente tem para assegurar aqui preservar, né, a qualidade, né, de pavimentos também, é no caso aí de rodovias rurais, né, que são esses poços aqui para infiltração, né, que são as cacimbas. Então você tem aqui a estrada, né, e lateralmente você tem aqui uma canaleta, um desvio aqui, e aí
esse buraco aqui, né, que ele visa então reter a água. Isso aí vai ajudar a evitar, por exemplo, erosões, né, também da estrada de terra aí, né. Outras formas também, né, vai ser o uso também de geotêxteis, né. Então esses geotêxteis aqui vão ter, no caso aqui é um geotêxtil especial para segurar, né, materiais pedregulhosos, né. E aí você preenche aqui todo o que a talude aqui com um pedregulho, né, depois faz o solo de cobertura, e aí essa camada toda aqui vai ser um pedregulho que vai ser permeável, né, facilmente que percorrer permitindo a transmissão de água, né, sendo então encaminhado até os tubos de drenagem. A outra forma que a gente tem, né, vai ser a modificação de talude, né? Então vocês têm aqui esse exemplo inicial aqui, né? Você não tem um talude inclinado nessa parte aqui a 90 graus. Então, seja, né, a estabilidade toda dele depende da resistência ao cisalhamento do solo. E você tem uma inclinação bem elevada. Com a redução da inclinação, você aumenta a estabilidade desse talude. Então vocês vão vendo aqui 60 graus, 30, 17, 10, aí então você vai tendo mais estabilidade, né, com a redução desse ângulo do talude. Então isso aqui é uma das formas também que você tem, né, para reduzir os riscos de movimentação do solo. E além disso, né, uma outra forma que vai ter vai ser as estruturas de contenção, né. Então aí tem essas estruturas aí, né, que eu vou estar falando mais no próximo vídeo, e essas estruturas também para reforço interno do talude, que também eu vou estar falando no próximo vídeo. Então é isso, né, gente? A gente se vê então no próximo vídeo.